Bora pessoal, beleza? Big Data Bet está na área e hoje nós vamos falar aqui sobre handicap asiático. Descomplicar o handicap asiático para quem ainda tem alguma dúvida com apenas uma regra, basicamente uma regra. Nós não vamos mais precisar consultar aquelas tabelas, ficar buscando resultado. Aqui, somente com uma regra, nós vamos desmistificar essa história de que o handicap asiático é algo complicado. Beleza? Então, pessoal, só para alinhar aqui as nossas ideias, vamos colocar uma seguinte situação. Digamos que você fez back a um time que está na odd 1,50. Então tem uma relação entre o prêmio e o risco que você está assumindo. Neste exemplo, você vai ter um prêmio reduzido. Você vai retornar, em caso de green, somente 50% do que você investiu. E vai ter um risco também reduzido. Uma odd 1,50 vai dar para você aí 66% de chance de green. Então você vai ter um risco aí de 34%, né, de tomar o red. Em contrapartida, caso você faça um back a um time que esteja numa odd 4, então você vai ter um prêmio muito maior. Em caso de green, vai ter 3 vezes o valor investido, mas também vai ter um risco muito maior. Uma odd 4, você vai ter apenas 25% de chance de green e 75% de red. Beleza, então? Então, seguindo aqui só com um exemplo bem simples, só para a gente entender agora o conceito de handicap. Digamos que 2 amigos foram no estádio assistir o jogo, assistindo junto lá, e cada um torcia para um time que estava jogando. O time A era um time bem mais favorito, tinha muito mais chance de ganhar do que o time B. E o torcedor do time A olhou para o amigo e falou assim: ô cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta. Se meu time ganhar, tu me dá 10 reais. Se o teu ganhar, eu te dou 10 reais, pode ser? E o torcedor do time B, um conhecedor de estatística e probabilidade, pensou um pouquinho, nem pensou muito, já logo falou pro amigo dele: cara, eu acho que não tá justo essa tua aposta, não vai ficar legal pra mim, porque olha só, nós estamos oferecendo um pro outro o mesmo prêmio, quem ganhar vai levar 10 reais. Porém o meu risco é muito maior, eu tô assumindo um risco muito maior, porque teu time, convenhamos, tem que assumir que teu time é melhor que o meu, e tu tem muito mais chance de ganhar os 10 reais do que eu. E aí o amigo do time A falou: então vamos fazer o seguinte, cara, ó, vamos dar um gol de vantagem pro teu time. Então agora, quando o juiz apitar ali o início do jogo, já pode botar aí no placar, tá 1-0 pro teu time já. Então agora eu vou ter que fazer 2 gols pro meu time ganhar. Aí tu aceita a aposta se a gente fizer assim? Aí o torcedor do time B: olha, agora nós estamos falando a mesma língua, agora nós podemos evoluir a ideia aí. Então, só para a gente exemplificar aqui, um exemplo bem simples para entender um pouco do que significa o handicap. O handicap ele foi feito para equilibrar um jogo que tem um desequilíbrio técnico. Então, partindo do pressuposto que você já conhece as linhas tradicionais de match odds e over, que são as linhas que terminam em vírgula 5, 0,5, 1,5, 2,5. Então, quem trabalha com o mercado de over sabe que quando você faz um over 0,5, tem que sair um gol, pelo menos um gol. Caso não saia gols, não vai alcançar a linha 0,5. No 2,5 precisa de 3 ou mais gols. Até 2 gols é red, ou seja, não ultrapassou a linha que você pegou o over. Seguindo a mesma lógica do over, se você aposta que o time A está na linha menos 0,5, não, você precisa agora que o time A vença por pelo menos um gol de diferença para obter o green. A única diferença para o over lá é que o over é a soma dos gols e aqui é o saldo, a diferença de saldo entre os times. Se eu fizer uma bet no menos 1,5 para o time A, eu preciso agora que ele ganhe por 2 gols. Se ele ganhar por 1 gol, é red. Então, sempre que você for trabalhar qualquer linha de handicap, sempre faça que nem o exemplo lá dos 2 amigos. Digamos que eu estou fazendo a linha menos 1,5. Então, o juiz apitou o início do jogo. O jogo já iniciou com 1,5 gols para o time B a 0. Em todas as linhas vão seguir esse padrão, essa lógica. Então, o que caracteriza e facilita essas linhas terminadas por vírgula 5 é que só tem 2 possibilidades, ou é green ou é red. Passou a linha é green, ficou atrás da linha é red. Simples assim mesmo.
Então já seguindo aqui então para as linhas inteiras, ó, que é o 0, 1, 2. Menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. São linhas inteiras. Então, pegando até o exemplo lá também que nós estamos falando dos dois amigos. O amigo do time A deu um gol de vantagem. Então ele pegou a linha menos 1. O jogo já saiu 1-0 para o time B. Então agora ele precisa de 2 gols para pegar o green. Caso o jogo seja empate ou vitória do time B, é red para quem apostou aqui no time A. E a única diferença entre essa linha de números inteiros para as terminadas em vírgula 5 é que, se você notar aqui, vai ver que o resultado do saldo pode terminar exatamente nessas linhas. Ó. Porque se o time A ganhar por 1-0, como o time B já saiu com 1-0, vai ficar 1-1. Ele vai ficar bem na linha que você apostou. O que acontece nesse caso? A bet é devolvida. Não temos vencedores, não tem green nem red. Só também é importante lembrar que a linha que você tiver negativa para um time que é favorito, ela vai ter o valor inversamente proporcional aqui no positivo para o time B. Sempre que o time A estiver na menos 1, o time B vai estar na mais 1. Se o time A estiver na menos 1,75, o time B vai estar na mais 1,75. E agora, onde complica um pouquinho mais, que faz a gente ir consultar as tabelas, que são as linhas de quarto de gol, que seriam essas, menos 0,25, menos 7,5, menos 1,25. E aí entra a nossa regra aqui. A nossa regra é bem simples. É uma regra de fator de ajuste, que é a regra do 0,25. Sempre que o saldo do jogo, da mesma maneira que nós fizemos em todas as linhas anteriores, terminar com uma diferença de 0,25, nós temos o fator de ajuste. Qualquer outra coisa que acontecer fora disso, ou é green ou é red. Então, colocando um exemplo, você fez uma bet aqui no time A menos 0,25. Então, o que está acontecendo? Iniciou o jogo, quanto é que está o placar? Time A 0, time B 0,25. Time B saiu na frente, um quarto de gol à frente. Colocando um exemplo de que o jogo terminou 0-0. O que vai acontecer? Quanto é que terminou o jogo? 0-0,25. Então o time B ficou com mais 0,25 e o time A ficou com menos 0,25. Então aqui o time B, tendo ele saldo mais 0,25, ele vai ter meio green, que seria a odd menos 1 vezes 0,5. E o time A, que nós fizemos a bet menos 0,25, nós perdemos meia unidade, é o meio red. É só esse ajuste aqui que nós temos que decorar. Porque em qualquer outro caso, vamos ver, o time A ganhou por 1-0. Então ele vai alcançar essa linha aqui, ó, de um gol de diferença. Quanto é que terminaria? 1-0,25. Então ele tem o green completo. Como eu disse, o ajuste vai haver somente quando ficar a diferença de 0,25. Em qualquer outro caso não tem ajuste, ou é green ou é red. Colocando mais um exemplo aqui, digamos que eu fiz o menos 0,75 no time A. E se o jogo terminar empatado, vai ficar nessa linha, longe do 0,75. Então, red. Se o meu time perder, red. Se o meu time ganhar por um gol, ele vai ficar aqui nessa linha, vizinha ao 0,75. Quanto é que vai terminar no nosso saldo aqui? Vai ficar 1-0,75, que foi o que eu dei de vantagem para o time B lá no início do jogo. Então agora o meu time A ficou num saldo final de mais 0,25. Ele vai ter aqui a odd menos 1 vezes 0,5 como seu prêmio. Enquanto o time B agora ficou 0,25 abaixo. Então ele vai ter menos meia unidade, vai ter o meio red. Então sempre que um time tiver o meio green, o outro vai ter o meio red. Afinal eles vão estar sempre na linha inversamente proporcional, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado você. Aplicando essa regrinha fica bem simples aí pra gente definir aí se a gente teve green, red, ajuste, se foi devolvida. De uma forma bem simples. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.